A Constituição. Constituição, no sentido de direito público, significa o conjunto de regras e preceitos fundamentais estabelecidos pela vontade ou soberania de um povo, através de seus representantes, para servir de base à sua organização política, a fonte de direito do Estado e para afirmar os direitos e deveres fundamentais das pessoas físicas e jurídicas que o compõem. A Constituição é lei de organização do Estado e que serve para estruturar e dar forma ao sistema de governo, estabelecendo suas funções, delineando seus poderes e seus limites. A Constituição também é chamada de Lei Maior, Lei Fundamental, Carta Magna, Estatuto Básico, Lei das Leis, etc., exatamente por corresponder ao ponto mais alto da hierarquia das leis ou normas jurídicas de um país. Em linguagem comum, Constituição significa estrutura ou formação, dando ideia de um todo formado, constituído, estruturado, estrutura física de uma pessoa, estrutura de um prédio, constituição de uma máquina, etc., ou de um ordenamento jurídico determinado, Código Civil, Comercial, Tributário, etc. Em sentido material, pode significar a constituição de um Estado, ou seja, o conjunto de forças políticas, econômicas, ideológicas, etc., até formar um conjunto substancial de normas estruturais de determinada sociedade política. Daí porque se diz que a Constituição forma uma estrutura ou conjunto de normas básicas até se constituir em lei máxima de um Estado ou nação, enfeixando a organização política, jurídica, social e econômica de um país. Classificação das Constituições. Há vários tipos de Constituição que podem ser classificadas, apenas para fins didáticos quanto à forma, à consistência, à origem, à abrangência, entre outras maneiras de classificar. As Constituições podem ser, quanto à forma, escritas, as que compõem um texto elaborado, um documento dividido em artigos ou dispositivos, formalizando as relações entre os cidadãos e o Estado. É a forma mais comum na maioria dos países. Não escritas, também chamadas consuetudinárias, representam aquelas constituições formadas por regras ou práticas jurídicas que não estão em textos, mas se fundam no hábito, na tradição, nos costumes da nação, como acontece com os países que formam a Grã-Bretanha, cuja forma de governo é uma monarquia constitucional com a Carta Magna não codificada, embora iniciada em 1215 por lei comum e um conjunto de práticas políticas que formam a jurisprudência para a adoção das leis. Este tipo prevaleceu até fins do século XVIII. Quanto à consistência, rígidas, quando não podem ser alteradas com facilidade, precisam de um procedimento legislativo especial para serem reformadas. É o que ocorre com a Constituição brasileira, que só pode ser modificada por emenda constitucional mediante proposta de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, discutida e aprovada em cada casa, em 2 turnos, e aprovada se por maioria de 3/5 dos votos, 60% dos membros de cada uma das respectivas casas. Artigo 60. Flexíveis. Quando podem ser alteradas facilmente, ou seja, quando podem ser modificadas pelo mesmo processo legislativo adotado para a aprovação de leis ordinárias, maioria simples conforme número eventual de parlamentares e respeitado o quórum constitucional. Quanto à origem, promulgadas, votadas. Quando elaborada, votada, aprovada e promulgada por órgão representativo, Assembleia Nacional, Congresso Nacional, Assembleia Constituinte. No caso brasileiro, pela Assembleia Nacional Constituinte. Outorgadas, decretada pelo chefe do governo, imposta pelo governante sem qualquer consulta ao povo. Quanto à abrangência, sintéticas,
as que expressam apenas os princípios fundamentais, os postulados de caráter geral, exigindo grande legislação para regulamentar os direitos e a jurisprudência. Exemplo, Constituição dos Estados Unidos. Analíticas, as que trazem em seu contexto, além dos princípios fundamentais e gerais, uma série de outras normas autoaplicáveis que não necessitam de outras leis para entrarem em vigor. Sua formação normalmente expressa o desejo do constituinte, buscando garantir a longevidade de outras leis, imunidades ou certos incentivos garantidos pela Constituição. A Constituição Brasileira. A atual Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada em 5 de outubro de 1988, após 20 meses de intensos trabalhos e discussões da Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1º de fevereiro de 1987 e composta por membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que funcionou paralelamente com os trabalhos normais do Congresso Nacional e, por esta razão, foi chamado de Congresso Constituinte. A Constituição Federal Brasileira de 1988, que sedimentou o processo de redemocratização do país, restabelecendo o Estado Democrático de Direito, suspenso desde a Revolução de 1964, originou-se de inúmeras sugestões trazidas dos mais diversos segmentos da sociedade nacional, tendo-se estruturado como a mais longa Carta Brasileira, com 247 artigos em seu corpo permanente e mais 74 nas disposições transitórias. A Constituição de 1988. Nas eleições de 1986, os deputados federais e senadores, além de ir para o Congresso, ficaram com a tarefa de elaborar a nova Constituição. A Constituição foi promulgada em 1988 e é a que está em vigor atualmente. Tem seus problemas e muitas vezes dá a impressão de que foi feita de improviso. Ela sempre parece nos lembrar de que o Brasil fazem muitas leis porque elas nunca são cumpridas. De qualquer modo, é sem dúvida a mais democrática que nós já tivemos. São muitas as novidades e pontos importantes. A Constituição atual foi elaborada, votada e promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1º de fevereiro de 1987 e integrada por 72 senadores e 487 deputados federais, que pela primeira vez na história aceitaram emendas populares. Foi promulgada em 5 de outubro de 1988, data em que entrou em vigor. Está estruturada com um preâmbulo de 9 títulos, divididos em capítulos e estes em seções, conforme a técnica legislativa. Estrutura da Constituição do Brasil. A Constituição Federal de 1988 compõe-se do preâmbulo, onde os constituintes declaram a instituição de um Estado democrático e a promulgação, sob proteção de Deus, da Constituição da República Federativa do Brasil. São as palavras introdutórias dos constituintes. Título 1º, dos princípios fundamentais, onde é descrito o Estado democrático de direito, como regime político-jurídico consagrado pela Constituição, a forma de governo, tipo de Estado e seus fundamentos e objetivos. Título 2º, dos direitos e garantias fundamentais, especifica os direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos dos partidos políticos. Título 3º, da organização do Estado. Dispõe da organização político-administrativa do Estado como um todo e das unidades da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, individualmente da intervenção da administração pública. Título 4º, da organização dos poderes. Trata da estrutura, atribuições, competências e responsabilidades dos poderes legislativo, executivo e judiciário,
das funções essenciais à Justiça, Ministério Público, Advocacia Geral da União e Defensoria Pública. Título 5º. Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Dispõe sobre o estado de defesa e o estado de sítio, disciplina o papel das Forças Armadas e da segurança pública. Título 6º. Da tributação e do orçamento. Trata do sistema tributário nacional e das finanças públicas. Título 7º. Da ordem econômica e financeira. Regula as atividades econômicas, a política urbana, agrícola e fundiária e a reforma agrária, bem como o sistema financeiro nacional. Título 8º. Da ordem social. Engloba a Seguridade Social, saúde, assistência e previdência social, educação, cultura e desporto, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente e idoso, e também os índios. Título 9. Das disposições constitucionais gerais, onde abriga os dispositivos não compreendidos nas partes anteriores e as disposições constitucionais transitórias. Comporta artigos com eficácia ou vigência provisória no tempo, visando a adaptação da Carta à conjuntura vigente.